Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Healthcast Alpha, o podcast dos médicos, empresas e profissionais de saúde de Alphaville. Meu nome é Andréa Cury Guimarães e hoje estamos aqui para mais um episódio com o mastologista José Davi Kandelman, que atua nas especialidades de mastologia e oncoginecologia, para falar sobre câncer de mama. É mais um episódio da série. Esse episódio hoje ele vai ser diferente, vai ser num formato de aula para os leigos, para as pessoas leigas. E vocês vão ter aí um referencial muito bacana para saber todos os itens, né, e detalhes sobre o câncer de mama. Lembrando que aqui no GC a gente tem o site do Dr. José Davi Kandelman, além do Instagram. E nesse site, em setembro, vai ser lançado um e-book muito mais completo, né, ainda, do que esse episódio, sobre câncer de mama. Então, aguardem aí em setembro, por favor, entrem no site. Quaisquer informações, vocês podem acessar o Instagram e enviar um direct diretamente para o Dr. José Davi. José Davi é graduado pela PUC São Paulo e tem especialização e doutorado pela Unifesp. Fez sua formação em cirurgia robótica pelo Memorial Hermann Houston, Texas University, Estados Unidos, para dar uma opção de tratamento oncológico mais eficiente e menos agressivo para as pacientes. É diretor técnico da JDK Mastologia Oncoginecologia, onde coordena uma equipe multidisciplinar. Atua no grupo de mastologia e oncologia ginecológica dos hospitais Albert Einstein e Oswaldo Cruz e é membro titular da American Society of Breast Disease, da Sociedade Brasileira de Mastologia e da Febrasgo. José Davi Kandelman, seja muito bem-vindo ao Healthcast Alpha. Obrigado, Andréa. É um prazer estar aqui de novo. Vamos tentar tirar dos nossos pacientes todas as dúvidas que eles eventualmente tenham e esclarecer alguns pontos a mais sobre o câncer de mama, que é uma doença tão importante. E importante dizer também que tem 2 episódios no ar, né, José Davi? Tem 2 episódios no ar. É em outro formato, a gente foi batendo papo, né? Dessa vez a gente vai tentar ser mais didático um pouco, dividindo em tópicos, para que as pessoas possam calmamente acessar, se elas quiserem. Como você mesmo falou, em setembro nós vamos ter um e-book no site que pode-se fazer o download gratuito dele. Ele é completo, é destinado a leigos, ao público leigo, então não é tão técnico assim. E lá as pessoas vão ter um guia completo de autoajuda e de tudo que tem que fazer. É o que a gente precisa, né? De um material, de um conteúdo que a gente tenha entendimento, Que né? a gente tem tempo, lógico, com certeza, porque senão né? fica difícil. Exatamente. Vamos começar? Vamos? Então vamos lá. José Davi, como os tumores se formam? Muito bem. Ele está colocando aqui a apresentação. Então, a primeira coisa que eu queria falar, que eu já falei da outra vez, e é o primeiro slide, é a importância da educação, né? É muito frequente a gente ver que os pacientes chegam no consultório sem nenhuma, quando eles vêm de outros médicos, ou mesmo de quem indicou o paciente para você, eles vêm sem nenhuma informação, eles estão completamente perdidos. E eles precisam se educar na doença que eles têm. Eles precisam se educar. Eles precisam entender o que eles têm. Eles precisam... Eu sempre falo para o paciente, faz um favor para mim, nos próximos 15 minutos, você não presta atenção no seu cérebro, não vai comprar terreno no cemitério, você não vai precisar usar, né? Não se opera, não se biopsia, não se faz nada. Ouve o que eu estou falando, para você entender exatamente em que terreno você está pisando. E aí sim, uma vez que você está ciente de todos os seus problemas, você pode colaborar comigo para que o tratamento seja mais eficiente. Um outro erro bastante comum e aqui no Brasil é muito frequente, é o médico chegar e dizer para o paciente:
isso daqui é um nódulozinho, é um tumorzinho e tal. Aí o paciente fala, bom, tumorzinho, ele chega lá e fala, mas doutor, esse tumor é benigno ou ele é maligno? Né? Eu estou com câncer ou não estou com câncer? Então, a importância da educação é a primeira coisa que eu queria falar. Nossa, perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre os fatores de risco e Sim. suas estatísticas? A gente tem que compreender o câncer de mama e a gente tem que entender que 4 itens são fundamentais para que tudo dê certo. Primeiro, a detecção precoce. Detectar o câncer precocemente é igual, na maioria dos casos, praticamente em 100% dos casos, a cura. Tá certo? Inclusive em tumores mais agressivos. Quando você detecta precocemente, eu não estou nem falando de mama, estou falando até de ovário, de pâncreas, que são tumores, pulmão, que são tumores agressivos, mais agressivos. Se você detecta precocemente, a chance de cura é quase 100%. Que maravilha. Depois, a tomada de decisão informada, aquilo que eu acabei de falar, quer dizer, você tem que estar informado para tomar a decisão certa sobre o seu tratamento. Até porque cada um tem um tratamento. Porque eu não sou eu não mando na sua vida. Eu proponho, tá certo? E se eu estou propondo um tratamento A, e se você não estiver bem informada, você pode não gostar do que eu estou propondo. E você vai procurar um outro médico que vai propor um tratamento B, que pode não ser o tratamento mais adequado para você. Certo? E depois disso, você tem que conscientizar o paciente de tudo que ele tem, tudo que ele pode fazer, dar material material para ele ler, né, se informar e dar o apoio adequado para esse paciente. Os tumores, como eles se formam? Na realidade, existem 2 tipos de tumor, o tumor benigno, os tumores benignos e os tumores malignos, tá certo? O tumor benigno normalmente ele é localizado, ele é formado por células que formam um nódulo ou qualquer coisa parecida com isso, mas que não tem poder de proliferação. Quer dizer, a proliferação é muito baixa, muito pequena. Então, é frequente uma paciente ter lá um fibroadenoma, que é um nódulo benigno mais frequente da população, tá certo? E ele cresce, mas ele cresce muito lentamente. Ele não tem poder de invasão, ele fica lá no lugar. Já o tumor maligno, ele tem a grande diferença entre o tumor benigno e o tumor maligno, é que o tumor maligno ele tem a característica de invadir o próprio terreno dele, onde ele está, o local, e invadir a distância. Outros órgãos. Outros órgãos, tá certo? E a diferença entre o tumor benigno e o tumor maligno na questão celular é a proliferação descontrolada. Então, o tumor maligno ele se prolifera, as células vão se proliferando e daí ele tem o poder de invadir ou no local, ou ao local e a distância. Perfeito. Certo? Essa é a diferença. Muito bem. Aí, como é que eles podem se formar? Isso nós já falamos da outra vez. Vamos repetir de novo, que tudo na vida é genético. Eu sempre falo isso, tudo é genético. Tudo é genético? Quase tudo, certo? Ninguém ganha de presente, é lógico que se você sofreu um acidente de carro, isso não é genético. Com certeza. Com certeza não. Mas as doenças, elas todas têm um fundo genético, elas têm 2 componentes. A genética, vamos chamar de predisposição, porque nem tudo é defeito genético. A predisposição e o meio ambiente. A predisposição, todos nós somos formados por uma receita de bolo, né? Tá certo? Eu, você, qualquer um, a gente ganha de presente uma enorme carga genética que vem de lá dos primórdios, você está entendendo? Então a gente vai ganhando gene de todo mundo. Se você fizer aquele teste de onde você, da tua origem, Isso. você vai ver até que tem índio lá no meio, verdade. né? Então você é formado com aquele bolo de genes, aquele caldo genético, e o meio ambiente é o cutucador, é o que interfere nesse caldo genético para provocar a doença. Tá certo? Então é óbvio que
que se você geneticamente é uma pessoa que tem, eu já falei isso da outra vez, a pele clara, e você toma sol, que é o meio ambiente, a chance de você ter um câncer de pele é maior. Você até exemplificou você É, mesmo, eu né? mesmo. Que tem a pele clara. Exatamente. É. Então, se você é um indivíduo que tem predisposição a ter um câncer de pulmão e você trabalha numa mina, ou você mora numa cidade extremamente poluída, a chance de você ter um câncer de pulmão aumenta. Então, isso é o meio ambiente interferindo na genética. Mas nem tudo é predisposição somente. Às vezes o indivíduo herda um gene defeituoso, uma mutação. E aí a chance dele de ter um câncer tendo essa mutação vai de 10% da chance da população geral para 60%, você está entendendo? Quer dizer, ele tem 6 vezes mais chance de ter um câncer de mama ou de ovário e tal, do que o indivíduo normal da população. Vamos chutar esse número, é um número só para a turma entender, ele não é um número exato. Tá, Vamos imaginar que de cada 10 pessoas, uma vai ter câncer, tá. certo? É um número aleatório, mas não está muito longe da realidade. Poxa. Tá certo? A cada 10 pessoas, uma vai ter câncer no decorrer da vida. Qualquer tipo de Isso. câncer. Para quem é mutado, tá certo? Em cada 10 pessoas, 6 vão ter câncer. Então aí nós estamos falando de uma coisa mais complicada. Tá certo? Câncer de próstata hoje, basicamente, é 1 para cada 6 homens. Câncer de mama, 1 para cada 7, 8 mulheres. Então é complicado. E os tumores malignos, eles têm aquilo que eu falei antes. Qual é a grande propriedade dele? Invasão e metástase. Ele pode invadir o local e pode começar a andar pelo corpo. Ou por via linfática, nós temos 2 sistemas vasculares que podem carregar, né? 3. Tem as artérias, o sistema circulatório e o sistema linfático, 2 sistemas. O sistema circulatório ele é formado por artérias e veias. E o sistema linfático pelos canais linfáticos. Então, as células do tumor, elas podem entrar nesta circulação e ir embora e se implantar em outros órgãos à distância. Achou lá um órgãozinho bonitinho, ela faz lá a sua casinha, né? Coloca lá, monta lá a sua barraquinha e começa a crescer. Isso se chama metástase à distância. Tá entendi. certo? Muito bem. E para finalizar, a gente tem que entender que para formar uma metástase, ela precisa ser nutrida, não? É verdade. Ela precisa ser nutrida. Não dá para você chegar lá, montar sua barraquinha e morrer de fome. Você entendeu? Você tem que chegar lá e você tem que ser nutrido. Então, os tumores têm uma angiogênese, quer dizer, a formação de um sistema vascular para eles mesmos. Eles começam a fazer vasos que nutrem o próprio tumor. E aí ele começa a crescer. Ele arruma comida para si próprio. Entendi. Entendeu? Por isso a gente fala, o leigo fala aquela coisa de que ele, como é que fala? Ele se fixou, né? Tem alguma, né? Tanto que o símbolo do câncer é um caranguejo, né? Ah, olha, Por que causa interessante, eu das nem patas, porque sabia o caranguejo... disso. Tudo a ver. Você olha um caranguejo na praia, vem a onda do mar, ele se enterra no chão para não ser É levado, verdade. certo? É. E o tumor, o câncer tem a forma do caranguejo por causa das 8 Tudo a patas. ver. Por isso que vocês tiram sempre uma área maior, né? A Tem gente essa tem que pegada. tirar uma margem de segurança. Margem de segurança. Exatamente. Doutor José Davi, quais são os sinais e sintomas? Então, vamos entender aqui primeiro quais são os fatores de risco. Tá ótimo, vamos Fatores lá. de risco. Então, os fatores de risco são vários, é um monte de fatores de risco, né? Então, o primeiro deles é a idade e o sexo. Tem que ter mais frequente no sexo masculino, é mais frequente no sexo feminino do que no sexo masculino. Certeza. Para cada 100 mulheres com câncer de mama, temos um homem, certo? Então, a chance da mulher é 100 vezes maior. Tá certo? E a idade do câncer do aparecimento do câncer de mama, via de regra, ela é acima dos 45, 50 anos de idade. É mais frequente acima dos 45, 50 anos de idade. A gente considera abaixo dos 45 como precoce.
E abaixo dos 40 como muito precoce. Nossa. Nos tempos atuais, diminuiu, infelizmente, diminuiu a idade do acometimento das pacientes pelo câncer de mama. Por vários motivos que nós já falamos outra vez, o consumo excessivo de carcinógenos, vamos chamar assim, substâncias que podem aumentar o risco de câncer. Então, alimentos ultraprocessados, o uso de hormônios, o uso de pílula por tempo prolongado, o uso de reposição hormonal e tal. Então, isso Tabagismo também. tabagismo. Então, aí depois você tem o histórico familiar, que é um dos fatores de risco. Então, é óbvio que se você tem câncer de mama na família, vários casos, o teu histórico familiar, ele é importante para isso. Você pode ter uma mutação, que nós acabamos de comentar, mutação genética ou hereditária. Pode ter um histórico pessoal de câncer de mama, quer dizer, se você já teve um câncer de mama, a chance de você ter um segundo aumenta significativamente, tá certo? A alta exposição a estrogênio que nós já falamos antecipadamente, então pacientes que tomam pílula ou fazem reposição hormonal por tempo prolongado, tá certo? Porque o estrógeno é ruim e ele é tempo de uso dependente, tá certo? Primeira gravidez após os 35 anos. Então, falamos isso na outra vez, né? Quer dizer, a turma hoje em dia, ninguém tem filho antes dos 35, não tem 40 como anos falar, de idade. sugerir isso. Né? E todo mundo tem um. E não tem. Antigamente era um monte, todo mundo amamentava, começava a ter filho com 17, 18 anos de idade. Então, a primeira gravidez tardia é um fator de risco. O consumo de álcool, obesidade, exposição à radiação. A radiação, nós estamos falando de vários tipos, né? Raio-X, e sol e tal, gente que trabalha perto de lugares com radiação. Por isso que quando você vai fazer um ambiente médico ou qualquer coisa parecida com isso, tem todos os órgãos públicos que vão lá e fazem uma vistoria para você não ter o risco de passar radiação para o teu vizinho, né? Olha, não é verdade? Mesmo. Tudo a ver. Então é isso aí. Até ressonância, se você instalar uma ressonância num prédio, não é assim que você instala. Ela pode interferir com o ônibus passando na rua. Nossa. Tem que tomar cuidado, tem distâncias, tem protocolos, tem o planejamento da sala tem que ser adequado para não criar... Tomo tem radiação? Tomo tem raio-x. É raio-x. Raio-x. Tá. Muito bem. Ainda continuando as estatísticas, né? O câncer de mama é o câncer... Isso daí é aquilo que você falou, das estatísticas. O câncer de mama é hoje o tumor mais frequente da população, considerando ambos os sexos. É o tumor mais frequente. Ele ultrapassou o pulmão em 2021. Nossa. E agora ele é o principal câncer da população. E a próstata tá correndo, tá cabeça com o pulmão. Daqui a pouco vai ser mama e próstata. Já fizemos um episódio sobre isso com isso um aí. urologista. Ela tá lá, cabeça com cabeça. Oh, Deus. E é isso. As taxas nas mulheres mais jovens, como nós falamos anteriormente, estão aumentando. E com isso, a detecção ela é um pouco mais precoce. Tá certo? Hoje nós vamos, nesse episódio, nós vamos dar mais importância para o diagnóstico. Exato. Então agora eu estou dando uma pincelada rápida para a turma relembrar fatores de risco e quem quiser detalhes pode ir nos canais do YouTube, nas plataformas de áudio para assistir os episódios anteriores. Quais são os tipos de câncer de mama? Os tipos de câncer de mama são o carcinoma ductal. Então, a mama, ela tem... Eu não coloquei aqui, porque senão fica uma coisa muito chata você colocar a anatomia da mama aqui. É verdade. Mas para todo mundo entender mais ou menos, a mama, basicamente, ela tem dois componentes importantes. A gordura e a glândula propriamente dita. Tá certo? E ela é formada por lobos e dutos. Certo? Então, esses lobos e dutos são o componente mais frequente da mama e, consequentemente, os tumores aparecem nesses dois componentes da mama mais frequentemente. Então, o carcinoma ductal é um carcinoma dentro dos ductos, tá certo? E o carcinoma lobular é o carcinoma do lóbulo, tá certo? E os ductos estão dentro do lóbulo. Os ductos estão dentro do lóbulo. E o que é in situ? In situ é
a palavra in situ é a palavra latina, no lugar. Dentro da célula, né? No lugar. Ou seja, o carcinoma in situ ele não tem poder de invasão, certo? Só o carcinoma invasivo que tem poder de invasão. Frequentemente, não obrigatoriamente, né? Na medicina não tem nada obrigatório. Sempre a gente fala, o médico fala frequente porque é frequente, não é obrigatório. Então, frequentemente, o carcinoma da mama começa com in situ, com um componente in situ. Ele começa in situ e depois ele vira invasor. E vocês conseguem descobrir isso, Conseguimos descobrir isso. Então, na realidade, quando ele é in situ, ele não tem poder de invasão. Esse é o melhor momento para você tratar um câncer de mama. Você vai curar o paciente. Perfeito. E não vai ter ido para lugar nenhum, não tem nada. Perfeito. Então, quando é um carcinoma in situ, o paciente já de cara sabe que ele é um carcinoma que não tem poder de invasão. E aí você consegue... Você até... Mama não tem nenhuma emergência, não é? É diferente de ovário, é diferente de pâncreas, que você tem que sair correndo para operar o paciente. Mama não tem emergência, você sempre tem umas semanas aí para tratar o paciente. No in situ, você está mais paciente ainda, Legal. porque ele não tem poder de invasão. Então, dá tempo de você fazer todos os exames, dá tempo de você marcar a cirurgia com calma, para você poder fazer tudo. É importante, e eu falo isso sempre para os meus pacientes, o seguinte: a melhor hora de você tratar um câncer de mama é a primeira. Melhor momento. É a primeira vez que você faz a intervenção. Então, é melhor fazer todos os exames no começo. É melhor esquecer. Todo mundo tem que estar. A pessoa, quando está com câncer, ela quer sair correndo para arrancar, né? Eu quero operar amanhã, arranca tudo. Isso não me pertence. Isso não arranca tudo. Para com isso. Popular, isso não me pertence, né? Para com isso. Porque, na realidade, se você fizer isso, o que vai acontecer? Vai acontecer que você pode estar tratando errado. Ou você pode hipertratar ou hipotratar, quer dizer, tratar a maior ou a menor. Então, se você tratar a maior, você está criando um trauma desnecessário, e se você tratar a menor, você vai ter que reinternar o paciente para reoperar, você deixou de fazer coisas, ou vai aparecendo... Não pode. Então, o câncer de mama é uma doença que você pega e faz o diagnóstico completo, perfeito. Você vai discutir com o paciente se vai ter que fazer uma reconstrução, se não vai ter que fazer uma... Legal. E quando você entra com ele para internar no hospital para fazer o tratamento, você vai resolver isso naquele dia. Ai, coisa boa. Entendeu? Tudo naquele dia. Essa é a ideia. Tranquilidade. Tá. Existem outros tipos de câncer, certo? Menos frequentes, como carcinoma inflamatório. Carcinoma inflamatório é uma doença grave. A paciente fica com uma mama toda vermelha, inflamada, como se fosse uma mastite. O diagnóstico é mais complicado, porque sempre tem o diferencial com mastite, né? Pode ser uma mastite, pode ser um carcinoma inflamatório. Existem alguns subtipos que eu vou explicar um pouquinho mais abaixo. Vamos passar para o último, que são os subtipos moleculares. Nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente quando for na próxima aula, que é sobre tratamento. Legal. Tá bom. Tá certo? Tá. Mas é importante a gente entender algumas coisas. Que o câncer de mama, quando você faz o diagnóstico, você faz o diagnóstico sempre com um exame anatomopatológico, né? Quer dizer, o que é uma biópsia? A biópsia, todo mundo fala, eu vou fazer uma biópsia, e esse é o resultado da biópsia. Não, a biópsia é o ato de tirar um fragmento do tumor. Tá. Isso é a biópsia. Biópsia é pedaço. Tirei um pedaço do tumor e entreguei para o patologista. Aí o patologista prepara uma lâmina, cora a lâmina, e ele vai dizer se é um carcinoma in situ, se é um carcinoma invasor, ele vai dizer se é um carcinoma inflamatório, e depois disso ele vai corar a lâmina de um outro jeito, que é um exame chamado imunohistoquímica. Mais para frente nós vamos voltar a falar nisso. Tá. Então, a coloração da lâmina pode ser A
para fazer o diagnóstico do tipo e B, para fazer a imunohistoquímica. Na imunohistoquímica, ele vai avaliar 4 coisas. Ele vai avaliar a presença de estrógeno, receptores, né, de estrógeno, progesterona, que são os hormônios femininos, vai avaliar a presença de uma proteína derivada de um gene de agressividade chamado HER2 e vai avaliar o KI67, que é um índice percentual que, teoricamente, ele diz quanto tempo demora para o tumor dobrar ou triplicar de tamanho. No Brasil, a gente usa o KI67 para raciocínio. Nos Estados Unidos, eles nem usam o KI67, eles não gostam de raciocínio. Mas é legal, Nós né? gostamos de raciocinar com o Ah, KI. Aqui no Brasil, nós pra estamos você... acostumados a raciocinar com o KI. Na Europa também se usa o KI67. Muito bem, então, baseado nesses subtipos moleculares, tem outros tipos de câncer. Então, o câncer ele pode ser positivo para estrógeno, positivo para progesterona e positivo para HER, é o triplo positivo. Ele pode ser negativo para os 3, é o triplo negativo. Ele pode ter estrógeno, progesterona e negativo e HER positivo. Então, e cada um desses subtipos moleculares tem o X grau de agressividade e um Y tratamento. Me corrija se eu estiver errada. Posso perguntar uma coisa? Pode perguntar quando você quiser. Então, dado esse fato, você pode dizer que, por exemplo, uma pessoa que teve câncer de mama e deu positivo para estrógeno, progesterona, por exemplo, ela não pode mais fazer, não poderia fazer reposição com esses Ela hormônios. nunca vai mais. Mas a pessoa que não tem, que tem negativo, pode fazer. Pode fazer. Ai, que bacana! Ó, então, Teoricamente, sim. que Teoricamente, legal. o paciente que é triplo negativo, significa que o estrógeno não faz parte do câncer Que dela, legal, nem a ó, progesterona. que legal. Então, ela pode até ter filho, ela pode fazer reposição hormonal se ela quiser. A gente não recomenda nunca, O né? meu ideal é não fazer, Não, a gente não mas... recomenda né? nunca porque existe os tumores, eles são polimórficos, ou seja, eles têm vários formatos. E eles têm. Então, é frequente o tumor mudar de cara. Nossa, ele tem 2 caras, Ele né? pode ter 2 caras. Popularmente falando, novamente, ele tem De 2 novo, caras. ele pode ter. Ele pode ter, é bom. Tá bom, na Ele pode ter medicina, ele duas, pode ele ter. pode ter 2 caras, você está entendendo? E aí a gente tem Entendi. que tomar um pouco de cuidado. A gente, na realidade, mesmo nas pacientes triplo negativas, a gente dá um tempo sem usar nada antes de liberar ela. Você está entendendo? A gente dá um tempo para ver se não chegou mesmo. Esse tempo é no mínimo 5 anos. É prudente, É né? prudente. Porque ela pode ter o aparecimento de um outro, quando ela tem a predisposição, nada impede dela ter um novo tumor estrógeno dependente. Oh, meu Deus. Entendeu? É. Confuso, mas é isso Não, aí. não é confuso, não. Tá bem claro. Quais são os sinais e sintomas do câncer de mama, tá? Então, o principal, os sintomas são nódulo, né? O nódulo mamário, quer dizer, a paciente palpa lá um nódulo, ou qualquer coisa parecida com isso. Alterações no tamanho da forma da mama, então, do dia para a noite, se tua mama de repente deu uma aumentada de volume, está demasiada, está inchada, né? Então aí vai no médico. Pode não ser absolutamente nada, mas vai no médico. Você pode estar inchada porque você inchou só, mas vai no médico, não é verdade? Alterações da pele da mama, então qualquer vermelhidão, qualquer coceira, qualquer coisa, vá no médico. A dor na mama, embora a dor na mama, na maioria dos casos, seja uma condição benigna, o paciente chega e fala, estou com dor na mama. Aí eu logo de cara viro para ele e falo assim, 99 em 100 é benigno. Tá? A dor não é um sintoma oncológico. A dor não é um sintoma oncológico da mama. A dor só é um sintoma oncológico nos tumores muito avançados. Ou no carcinoma inflamatório. Tá. Mas a dor não é um sintoma oncológico. A dor na mulher, se ela está menstruando, ela tem dor todo o final do ciclo. Exatamente. Né? Basicamente. E de vez em quando a mulher dá umas inchadas mesmo. Mesmo a mulher menopausada. Ela dá uma inchada, dói, incomoda. Ela está usando um sutiã diferente, porque ela teve que ir na festa e colocar um negócio lá de metal. Ou não é assim? Então, ou então ela faz exercício e é complicado.
É, faz musculação, é, dói, né? É, peitoral, né? então, É. todo mundo, o homem, quando tem dor no peito, ele acha que ele está infartando, né? Ah, A mulher, quando tem dor no peito, ela acha acha que que tá ela com está com câncer câncer de de mama. mama. E Ai, todo meu mundo Deus. esquece que debaixo da mama e em cima do coração tem a musculatura do tórax. E na musculatura do tórax, hoje em dia todo mundo faz exercício e tal, né? Dói, pode ter É, dor intercostal. A descarga do mamilo. A descarga do mamilo, a gente tem que entender o seguinte: que, primeiro, não interessa a descarga de quem está espremendo a mama. Espremer a mama é um erro. hum, Porque você machuca a sua mama e você vai arrumar uma descarga. Então, não fica curioso, certo? A descarga, para nós, ela só tem importância se ela for espontânea. perfeito. E a descarga espontânea, a descarga láctea espontânea também não nos assusta. Ah, tá, A descarga láctea, que parece tá, leite. tá. O que assusta a gente é a descarga sanguinolenta. Então, a descarga espontânea sanguinolenta tem alguma coisa errada lá. Você vai falar, é câncer? Não Ah, obrigatoriamente. tá. Pode ser um tumor benigno, pode ser um papiloma que também sangra. Tá certo? E pode ser um câncer. Tá certo? E no mamilo e na areola, qualquer alteração da pele do mamilo e da areola inflamatória, com descamação, com coceira e tal, tem que procurar o médico, porque existe um tipo de carcinoma específico da pele da mama, que é basicamente da areola e do mamilo, que se chama carcinoma de Paget. Nossa. Então, tem que fazer uma biópsia, tem que tratar, tem que tirar, às vezes vai perder a areola e o mamilo. Ah, perde. Com certeza, Tá, porque é quase que um câncer de pele. tá. Esse não tem como Então, tratar, tem que tirar mesmo, né? Mesmo que seja o precoce. paciente vai ficar curado, Ah, tá. mas depois ele Entendi. tatua um novo, Sim, com bonitinho. certeza. Faz outro. Tranquilo. Hoje em dia, você É tatua, muito fica legal. lindo. Então, a irritação da pele, ou erosões do mamilo, que eu acabei de falar, os sintomas do mamilo, sensação de coceira, ardor ou dor, né? Caroço na axila, então é uma coisa que também tem que se procurar um médico, porque você pode ter o caroço na axila seria um gânglio inflamado, Ah, que é o linfonodo, que a gente chama hum, de linfonodo, o povo chama de íngua. Então, se você tiver um caroço na axila, ele pode estar relacionado a um tumor de mama, ele hum. pode estar relacionado a um processo inflamatório, até a uma gripe. É, Tem razão. Essa é, coisa de gânglio, né? Pode gripe, ser. mas ele pode ser um tumor de mama, ele pode ser também um tumor linfático, um linfoma, uma leucemia, alguma coisa assim. Tudo isso tem que procurar um médico. Tá. Tudo que for diferente, você tem que procurar um médico, Perfeito. não o Google, Não, um é um médico. médico. Tá. É. E mudanças na textura da mama. Da textura da mama, então, você se olha todo dia no espelho. Se de repente a tua mama está com a textura diferente, quer dizer, ela está parecendo uma casca de laranja, vai no Nossa. médico. Ela está diferente, ela está vermelha. Então, é só prestar atenção. É só prestar atenção. Isso, boa. Isso mesmo. Certo? Diagnóstico. Diagnóstico. Vamos lá, vamos falar de diagnóstico. Diagnóstico. O primeiro e mais importante exame do diagnóstico do câncer de mama é a mamografia. A mamografia é o único dos exames de diagnóstico do câncer de mama que provou, com trabalhos científicos, diminuir a mortalidade. Nossa, que O único. beleza. Por quê? Porque ele enxerga, ela é o único dos 3 métodos que enxerga a microcalcificação muito bem. A microcalcificação, via de regra, é o sintoma básico do carcinoma in situ, que é aquele carcinoma que está no lugar, antes de virar invasor, pré-nódulo. Tá. Então, fazer uma mamografia é fundamental, porque em boa parte das vezes você diagnostica tumores iniciais. Por outro lado, a mamografia ela não é tão brilhante para nódulos, principalmente se a mama for densa. Tá certo? Então, na mama densa, ela não é tão importante, tão boa. Conclusão, você tem que associar a mamografia a outros exames. O ultrassom, que é um exame que isoladamente ele não é brilhante, ele diagnostica só 50% dos tumores,
e a mamografia 90, mas quando você associa os dois, vira 95. Nossa, é mesmo, tudo a ver, né? Certo? Porque um faz uma Exatamente. coisa, outro Então não outra, né? existe, eu já falei isso naquela primeiro episódio, não existe, quer dizer, tem médicos que controlam a paciente esse semestre com mamografia, o próximo semestre com ultrassom. Esse semestre está errado. Ele tem que fazer os dois juntos, porque aqui ele está dando 90, aqui ele está dando 50, certo? É super importante isso, né? Você falou no Então, episódio anterior, isso é tem muito que fazer importante. os dois exames em conjunto. Os dois juntos dão 95% de diagnóstico. É um custo-benefício mais barato, porque fazer um ultrassom e uma mamografia é um exame. Os dois juntos demoram que meia É hora, verdade, super entendeu? rápido. O convênio paga, o paciente não gasta O nada, SUS tem é também, rapidinho, né? o SUS tem também, e você faz 95% do diagnóstico. A ressonância isoladamente, ela só dá 70%, Tá. porque ela não consegue enxergar direito as microcalcificações, ela não consegue. Mas ela consegue enxergar outras coisas que o ultrassom não enxerga, como, por exemplo, áreas de realce e tal. Ah, tá. Então, a ressonância, se você associar a ressonância, os três métodos, vira 98, certo? Tá. Em 2% dos casos, ou o tumor é menor do que o limite de sensibilidade da máquina, a máquina ela não enxerga tudo, né? Se tiver um tumor de 1 milímetro, ninguém enxerga. Tá. Ou então, tem um tipo de... O carcinoma lobular, que eu falei antes, ele é pouco fotogênico. Frequentemente, ele não aparece nos exames direito, ele não aparece direito nos exames de imagem. Tá. A ressonância não é um método de rastreamento. Vale aqui a pena a gente, já falamos isso anteriormente, diferenciar rastreamento de estadiamento. Rastrear é aquele exame que você faz todo ano de rotina. Estou rastreando, estou procurando, estou fazendo uma pesquisa, estou fazendo o check-up. Isso é rastrear. Estadiar não é isso. Estadiar é quando você já tem um tumor diagnosticado, você está procurando saber qual é a extensão. Extensão. Tá. Então, a ressonância, via de regra, ela pode ser feita nos dois. Ela pode ser uma ressonância de rastreamento ou de estadiamento. Mas, mais frequentemente, a gente usa ela para estadiar. Quando a gente usa ela para rastrear? Quando a mulher tem uma mama muito densa e ela tem um histórico familiar ruim. Você está entendendo? Mas então, aí, uma pergunta. Aí daria para fazer, por exemplo, tá? Só a ressonância com ultrassom? Não. Mamografia sempre está no pacote. Tá. Daria para fazer a ressonância sem o ultrassom. Sem ultrassom, tá. Isso. A ressonância com a mamografia. Ressonância com mamografia. Então, por exemplo, uma paciente mutada, a chance dela de ter câncer de mama no decorrer da vida é 60%. Certo? Alguma coisa parecida. Eu estou dando... para ninguém ficar nervoso, esses números são só para entendimento, eles não são perfeitos. Mas eles são aproximados. Aproximados, tá. Exatamente. Então, a chance dela ter câncer de mama no decorrer da vida é alguma coisa ao redor de 60%. Tá certo? Então, essa mulher tem que fazer ressonância todo ano. Você está entendendo? Então, a gente faz mamografia e ultrassom nela num semestre, certo? E no outro semestre a gente faz ressonância. Aí dá para fazer a ressonância Exatamente. separada. Então, esta mulher vai usar a ressonância para rastrear também. Também. Rastrear. Tirando esses casos, ou então a mulher com histórico familiar, mesmo não sendo mutada, ela tem mãe, irmãos, ela fez o exame genético de mutação, não achou nada, mas ela tem um histórico familiar forte. Essa mulher, e a mama dela é ruim, para ver na mamografia e no ultrassom, você vai fazer ressonância nela também, de vez em quando. Talvez não todo ano, porque ela não é mutada, mas de vez em quando. Então, você falou no episódio anterior também, eu acho legal ressaltar que, inclusive, mulheres que têm a mastectomia bilateral com reconstrução também precisam fazer a mamografia, né? Tem que Não só fazer, ultrassom porque e na ressonância. realidade, quando você tira a cirurgia Angelina Jolie, né, que você tira a glândula Exatamente, mamária e Angelina coloca uma Jolie. prótese, você nunca consegue tirar a mama toda, sobra lá de 5 a 7% de parênquima. E naqueles 5 a 7% de parênquima pode começar a aparecer microcalcificação. E você tem que fazer uma mamografia.
E você vai me perguntar se eu já vi isso várias vezes? Já. Já vi isso várias vezes. Então tem que fazer mamografia. Aí você vai falar, pô, mas não tem o risco de romper a prótese? É, Pouco provável. pouco provável. Porque a prótese ela fica em via de regra debaixo do músculo. E também você não vai mandar a paciente fazer a mamografia com o Hulk, né? Você vai mandar ela no laboratório, cujas técnicas sejam técnicas ótimas, que elas vão fazer com Todo cuidado. todo cuidado. Eu nunca vi, para dizer bem, comigo, eu nunca vi ninguém romper uma prótese no exame de mamografia. Pronto, Mas eu ótimo. já ouvi falar Ah, é? que aconteceu, mas eu Meu nunca vi Deus. romper uma prótese no exame de Que mamografia. situação, né? Nunca vi. É. Muito bem. A tomografia computadorizada, a cintilografia e o PET-CT são exames de estadiamento. Ah, perfeito, para ver a extensão. Estadiamento, para ver a extensão. Depois Então, o uma vez paciente feito o manda. diagnóstico, você vai fazer uma tomografia computadorizada de tórax e abdômen. A cintilografia óssea é para a gente ver se tem metástases ósseas. Por que que a cintilografia óssea faz parte do protocolo de estadiamento? Porque o osso, tanto para a mama quanto para a próstata, é o primeiro órgão a ser afetado em termos de metástase. Nossa. O que é bom, porque o osso É? não mata ninguém. Ah, é? O osso só quebra. Ah, que legal, que boa notícia. Entendeu? Então, Temos boas se o notícias aqui, indivíduo né? tem metástases ósseas, tá certo? Ok. Ele não pode ter metástase hepática ou pulmonar, Entendi. entendeu? Que são órgãos Vitais. vitais. Mas Tá. se ele tem meta óssea, tá tudo bem. Então, a cintilografia de esqueleto, porque bacana. o osso é o primeiro, o primeiro, o mais provavelmente a ser atingido em primeiro lugar, a cintilografia óssea faz parte do pacote de estadiamento. E o PET-CT oncológico? O PET-CT oncológico, o que é um PET-CT oncológico? É uma tomografia associada a uma cintilografia de corpo todo. Você pega e injeta um contraste, tá certo? E esse contraste no corpo, ele vai se concentrar onde tem tumor. Que bacana. Onde tem tumor. É onde tem maior atividade metabólica. Que interessante, né? E aonde tem maior atividade metabólica é no tumor. Agora você vai falar, bom, mas vai começar a brilhar o cara inteiro. É verdade. Então, eu preciso ter algum outro exame associado para poder enxergar em que lugar do corpo que está brilhando. Então, associaram dois exames, a cintilografia com a tomografia, e virou o PET-CT. Então a pessoa não precisa fazer aqueles dois. Aí, é isso que eu ia explicar. O PET-CT, você faz o estadiamento do paciente com um único exame, o PET-CT. Então, é óbvio que para o médico que está tratando o paciente é muito mais confortável eu chegar para você e falar, escuta, teu convênio vai cobrir um PET-CT? Você fala, não. Eu fui lá, perguntei, eles não vão cobrir. Custa lá 4, 5 mil reais um PET-CT. Ah, tá. Aí eu vou te perguntar a seguir, fala assim, você quer pagar um PET-CT em vez de fazer 3 ou 4 exames? Não, não quero, então vai fazer 3 ou 4 exames. Ou então Entendi. quero, faz o PET-CT. Perfeito, já Você tá entendi. entendendo? Ótimo, tá Quando que o bom. convênio paga o PET-CT? Ah, mas tem uma hora que o convênio paga. É? Tem. Quando que ele paga o PET-CT? Quando existe suspeita de metástase. Então, na Ah. realidade, o PET-CT, todo mundo sempre pergunta isso, por que eu não vou fazer um PET-CT? Exato. Né? Você não vai fazer um PET-CT porque você não tem metástase. Tá ótimo, perfeito. Você não tem uma suspeita de metástase, então você não vai ficar fazendo PET-CT. O paciente chega lá com carcinoma in situ, que nem tem poder de invasão, ele quer fazer PET-CT. Não tem sentido isso, você está entendendo? Então, PET-CT é quando há. Então, PET-CT normalmente é paciente em tratamento, está fazendo quimioterapia, fez radioterapia, fez tudo, e aí você está reestadiando. Daqui a 6 meses, 1 ano, você quer saber se ele continua limpo. É, Você exato. faz um PET-CT. Ah, perfeito. Aí isso o Tá. convênio aceita. Que bacana. Você está que entendendo? legal. Mas se o convênio for um convênio chato, ele pode não aceitar e você faz todo
todos aqueles faz pé, tomo disso, tomo daquilo, tal. O conjunto da obra é mais barato que um PET-CT. Então, É, ok. Só que o paciente tem mais injeção de fazer vários exames. lógico, mas tudo Você está bem, né? O entendendo? É resultado é isso o aí. mesmo, É né? lógico que o PET-CT dá alguns detalhes a mais, né? Mas nada que a gente não consiga raciocinar sem ele, você está entendendo? Tá, Se a gente entendi. puder fazer, é o ideal. Um único exame, você vê tudo, tá certo? E aí depois, mas depois você tem que fazer exames específicos daquele local. Então, por exemplo, brilhou no fígado, certo? Brilhou no fígado, você vai falar, bom, então tem metástase no fígado, não, eu preciso fazer uma ressonância do fígado. Ah, entendi. Porque a ressonância ela é Para ver mais quantas anda. a ressonância é mais específica para eu ver o fígado melhor. Tá entendendo? O PET-CT é uma coisa geral. Ele brilha aqui, brilha ali, ele te diz aonde procurar. É, ele não é específico, não vê Não vê detalhes. muitos detalhes. É, Ele te diz basicamente aonde procurar. Tá certo? Existe até hoje um PET-CT específico para carcinoma lobular, que ele tem um contraste que brilha onde tem muito estrógeno. E o carcinoma lobular, via de regra, tem muito estrógeno. Então, aí você consegue enxergar muito bem se o paciente está brilhando demais a mama dele e ele vai se beneficiar de um tratamento de estrógeno antes da cirurgia, por exemplo. Entendeu? Então, fazer um esquema antes para poder diminuir, para ver se você consegue fazer uma. para tirar o hormônio, Para tirar né? o hormônio. É, Exatamente. entendi. Então, Ah. eu já comecei a entrar em detalhes muito técnicos, é melhor não fazer. Não, Mas, mas legal, mas mas tá, entende, eu tô e para entender acompanhando. que o PET-CT também tem aí umas novidades Muito novas, legal. tem coisas novas no PET-CT. Muito bem, a biópsia. É aquilo que a gente já falou anteriormente. A biópsia é o final da história. Você diagnosticou o local, e agora você vai fazer o exame anatomopatológico. Para fazer o exame anatomopatológico, você tem que tirar um fragmento do tumor. Retirada de um fragmento do tumor é biópsia. Tá. Então você faz a biópsia, existem vários tipos de biópsia, existe a punção aspirativa por agulha fina, a PAF, que normalmente a gente não usa em mama, a gente usa em tiroide, porque o nódulo da tiroide ele não é muito duro, ele é molinho. Mas a gente usa na mama a PAF para puncionar cisto. Cisto é uma bexiguinha de água, em geral é benigno, e a gente usa a PAF para esvaziar o cisto. Se a paciente chegar lá e falar, doutor, eu estou com muita dor, eu quero esvaziar isso Ah, aqui, tá, você entendi. esvazia. E o cisto também é benigno. Benigno. Agora, a gente usa a PAF para puncionar axila, gânglio axilar, para saber se a axila está comprometida. Porque o linfonodo, ele é molinho. Ah, legal. Então é fácil de você tirar material com agulha fina de lá. Interessante. Então vamos dizer que o paciente tem um nódulo na mama e apareceu na ressonância ou em qualquer coisa um nódulo axilar suspeito, você vai biopsiar aqui e puncionar aqui, Tá, certo? tá, Então a perfeito. PAF é utilizada frequentemente para cistos e na mama, para cistos e para a axila, certo? A biópsia de fragmentos, que aqui no Brasil, nos Estados Unidos, biópsia de fragmentos tem um nome, Core Fragmentos Biopsy. Biópsia de fragmentos, Core Biopsy. Aqui no Brasil virou, que nem você falou da outra vez, virou Homo. Ah, é tipo É, Bombril, né? Bombril. Gilete, Virou né? Porque, Bombril, Gilete. Bombril é Então lâmina de aço aqui no inoxidável, Brasil né? virou A Core Gilete, por Biopsy. exemplo, Aqui virou Core Biopsy. Então, Entendi. Core Core Biopsy, na biopsy. realidade, é uma biópsia feita com uma agulha grossa e é uma biópsia mecânica. Então, o nome em português disto é biópsia mecânica por agulha grossa. E não core biopsy. Mas aqui todo mundo, se você escrever core biopsy, o convênio entende, todo mundo Olha, entende, o laboratório entende. pegou, né? Não Pegou. adianta. Então, a core biopsy é uma biópsia mecânica, é uma pistolinha que tira, ela anda 2 centímetros para frente, ou 1,2, e ela tira fragmentos do nódulo. Essa é a mecânica. Ela é mais barata um pouco, mas ela tira fragmentos muito bem, obrigado. E tem a biópsia, a core biopsy assistida a vácuo, tá certo?
que é mais ou menos a mesma coisa que a outra, só que ela, além de cortar, ela aspira para Ela dentro de um corta e recipiente. aspira. Tá. A qualidade do material da biópsia a vácuo é melhor do que a biópsia mecânica. Que A legal. qualidade é Tá. melhor. Mas ela é mais utilizada, quando você vai fazer vai fazer um exame que se chama mamotomia de microcalcificação. Quando o exame é direcionado por mamografia. Porque aí você consegue tirar aquele grupinho de microcalcificações muito bem, obrigado. Ele é mais frequente para isso. Entendi. Mas, para a turma entender, tem a biópsia mecânica, tem a biópsia assistida a vácuo e pode-se fazer, obviamente, uma biópsia cirúrgica. Você pode botar o paciente na sala de cirurgia e tirar com anestesia local um fragmento, até com anestesia geral. A biópsia cirúrgica, ela está basicamente... no passado se fazia biópsia cirúrgica. Porque, na verdade, para fazer biópsia cirúrgica, você já tirou o tumor inteiro. Isso. A biópsia, não obrigatoriamente. A biópsia cirúrgica, ela basicamente hoje ela está reservada para o carcinoma inflamatório. Porque o carcinoma inflamatório, a mama está muito inflamada. Você enfia uma agulha lá para tentar tirar fragmento, às vezes você não chega no tumor, você só está tirando o material inflamatório. De tão inflamada que tá. Então, em geral, a biópsia cirúrgica acaba sendo obrigatória, mesmo porque esse paciente não vai operar carcinoma inflamatório, o tratamento vai começar com quimioterapia. Entendi. Então você vai lá, tira o faz a biópsia, faz o diagnóstico, aí depois ele manda ele para quimioterapia e vai operar ele depois, no futuro. E o estudo imunohistoquímico é o anatomopatológico diferente. Então, ele é feito no próprio material da biópsia. Determina a biologia tumoral, a presença daqueles marcadores que eu falei, receptores hormonais, e tal. Estrógeno, de progesterona. Exatamente. E o HER, né? Exatamente. Isso daqui é fundamental, porque as pessoas fazem essa pergunta sempre. Vamos entender o que é a classificação de BIRADS. BIRADS é uma classificação criada pelo Colégio Americano de Radiologia, que virou moda no mundo todo. A minha tese de doutorado foi em BIRADS. Eu conheço essa classificação muito bem. Aliás, ela não foi inteira. A minha tese de doutorado foi só no BIRADS 4. Porque o BIRADS 4 tem uma divisão. Eu já vou explicar. Então, vamos entender o que é a classificação de BIRADS. Quando você pega uma mamografia, um ultrassom, a ressonância, vem lá. Achado, BIRADS tanto. Certo? E o paciente pergunta, o que é BIRADS? 2, paciente que 3, fica lendo, 4, né? 5. O que é isso? Vamos explicar agora. Então, o BIRADS tem 6 categorias, sendo que o 4 é dividido em 3. A categoria 0 é uma categoria... E o BIRADS, para vocês entenderem, é uma avaliação... O radiologista, que nem o patologista, ele faz diagnóstico olhando lâmina ou raio-x, ou tela. Hoje em dia não é raio-x, é tela. Ele olha a tela. E ele dá a impressão dele diagnóstica como médico. Eu acho que é isto. E o BIRADS é exatamente isso. É uma classificação radiológica onde o radiologista dá a sua impressão diagnóstica. E o BIRADS 0 é quando o radiologista não achou nada, ele não conseguiu resolver o problema. Eu, como coordeno um departamento de mama num laboratório grande há muitos anos, eu proíbo todo mundo de dar BIRADS 0. E a Sociedade Brasileira de Mastologia também não gosta. Por quê? Porque BIRADS 0 significa eu não sei o que é. E o radiologista tem que dar um palpite. É obrigatório. Ele tem que dizer, eu acho que é benigno, ou acho que é maligno, ou acho... Ele não pode dizer, estou na dúvida. Você está entendendo? A gente não gosta do BIRADS 0, mas de vez em quando você acha. Aparece. Acha por aí. Então, o BIRADS 0 é isso. Ele precisa de outros exames para dizer alguma coisa para você. Já o BIRADS 1 é um negativo. Lindo. É a mama mais bonita da cidade. Você tem quantos BIRADS 1 você tem num centro radiológico? Quase nenhum. Porque a gente não é liso, né? Que nem essa parede. Nós todos temos alguma mancha. Nós não somos perfeitos, mas de vez em quando aparece uma mama perfeita. A mama perfeita é BIRADS 1. Que legal. Certo?
Mas o mais frequente, que é o maior, é o BIRADS 2. O BIRADS 2 eu achei alguma coisa, mas é benigno. Então, você tem uma mancha na pele, BIRADS 2. Ah, Você legal. tem um cisto, BIRADS 2. Você tem a BIRADS 2. Você tem um nódulo, que eu estou acompanhando ele há 2, 3 anos, ele continua igual, do É mesmo jeito. BIRADS É 2. BIRADS 2. Certo? Então, esse é o BIRADS 2. Você achou alguma coisa. Como a gente sempre vai achar. Se você vai no dermatologista, ele vai achar alguma coisa na sua verdade. pele. Se tivesse uma classificação de BIRADS para pele, era BIRADS 2. É. Ele só vai virar BIRADS 4 ou 5 se você tiver um câncer de pele. Muito bem. Então, BIRADS 2 é o mais comum e significa que os achados são achou, mas é benigno. O BIRADS 3 você achou, mas é provavelmente benigno. Tá certo? Então, você achou um nódulo, que ele é redondinho, bonitinho, ele é ovalzinho. Os nódulos tumorais não são ovais, ele é oval, ele não é ele é regular, ele é bonitinho, ou ele é um cisto, você fez o ultrassom junto e viu que ele é um cisto. Então, o cisto é um BIRADS 2. Você vê um nódulo bonitinho, a primeira vez que ele aparece na mamografia, você não fez biópsia dele, você vai dar um BIRADS 3, porque ele tem cara de benigno. Tá. Cara de benigno. E você vai, mas você, como ele é uma novidade, ele apareceu agora, você vai sugerir um controle daqui a 6 meses. Certo? Semestral. Exatamente. Então, o BIRADS 3 os achados são provavelmente benignos e o controle é em menor espaço de tempo. Se você controlar ele 1, 2 vezes e ele continua igual, ele reverte para BIRADS 2. Ah, tá. Deu para entender? Deu. Então é isso. O BIRADS 4, o achado é suspeito. E ele é dividido em 3 categorias. Essa que foi a minha tese de doutorado. Dividido em 3 categorias, A, B e C. A é baixa probabilidade, B é moderada e C é alta probabilidade. Então, o BIRADS 4 é suspeito. Significa que você tem que biopsiar. O BIRADS 5 é maligno, é provavelmente maligno. É o grave. Esse, não tem dúvida que você tem que biopsiar. Tá. E o BIRADS 6 o câncer já está diagnosticado. E aquele exame é um exame de estadiamento. Para ver a extensão. Exatamente, para ver a extensão. Então, você faz uma ressonância numa mulher que já teve câncer, já está com câncer diagnosticado, o BIRADS que eles vão dar é o BIRADS 6, porque o câncer já está diagnosticado. Entendi. Legal, né? Entendeu a Bem classificação do legal. BIRADS? Bem, agora entendi. Ó, que Muito legal. bem, e aí acho que nós podemos encerrar essa nossa conversa, porque vamos deixar o resto para a próxima. E alguma coisa que você queira falar para as pessoas que estão nos assistindo agora? A única coisa, alguma coisa a única coisa específica? que eu quero falar, e eu já falei das outras vezes, é o seguinte: eu sempre falo que eu falo 2 frases para as minhas pacientes que, obviamente, não estão com câncer, né? Para a população, quando eu vou dar aula, como eu vou dar aula toda hora, então, quando eu vou dar aula, eu sempre falo essas coisas, essas 2 frases. E as frases são minhas frases, eu considero minhas frases padrão. Quem procura acha, quem acha cura. Eu adoro Então, essa frase. tem que procurar, ache e cure. E a outra frase que eu falo é sempre o seguinte: não pense na sua mama só em outubro, que é o outubro rosa, né? Todo dia é outubro rosa. Todo dia é outubro rosa. Você tem que pensar na sua mama todo dia. É isso. Ai, perfeito. Foi um prazer tê-lo aqui Prazer foi meu. novamente. Você já é de casa, posso falar isso? Sou de casa. É, isso mesmo. É, Então, vamos dar aqui os recados finais. Sigam o Dr. José Davi, o Healthcast Alpha, nas redes sociais e no site do Dr. José Davi Kandelman, aqui no GC. Lembrando que a gente falou no início que em setembro o Dr. José Davi vai lançar um e-book completo que você vai poder baixar gratuitamente pelo site. Então, setembro, aguardem. Os episódios vocês podem assistir nos canais do YouTube, Dr. José Davi Kandelman e Healthcast Alpha, e nas principais plataformas de áudio, Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music e Amazon Music. Obrigada a todos pela presença e até o próximo episódio.